Boa noite, galera. Estamos aqui fazendo o primeiro podcast, um bate-papo entre amigos aqui. Eu queria apresentar para vocês aqui os músicos que estão aqui presentes aqui. O Elias, né? O Daniel e o Aribe. São lá daqui do ABCDM, né? De Mauá, São Paulo. E vamos estar conversando e batendo um papo com vocês sobre música, sobre as influências de cada um, sobre vários assuntos aí, beleza, galera? Eu queria passar a palavra aqui pro Elias e para dar procedimento a esse podcast aí, beleza? Uma boa noite para todos, espero que vocês gostem aí. Prepare as pipocas aí para comer aí enquanto assiste a gente, e tomar um café, sei lá, um lanche. E vamos que vamos. Passando para o Elias. Ok, pessoal. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite, Joel, Aribe e Daniel aí. Boa noite. Estamos aí nesse bate-papo. Inicialmente, quero dizer a todos que é a primeira vez que eu participo e seria bom a gente ter esse costume, posteriormente, de fazer tantos outros, né? E para não perdermos tempo, então, como a gente está nesse cenário de música já há um bom tempo, uma boa caminhada, eu já vou fazer uma pergunta dirigida a você, Daniel, primeiramente. Como você se vê hoje a música evangélica? Como você se vê com a música evangélica de hoje, nos dias de hoje? Dá seu parecer aí pra gente. Beleza, boa noite, Aribe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, rapaz, eu ultimamente não estou praticando muita música, né? Eu estou meio tanto rebelde. Estou indo um pouco nos ensaios, né? Nos cultos, né? Mas o pouquinho que a gente faz lá, a gente consegue ajudar, sim. A música tá ok, né? Alguns probleminhas, né? Que a gente vê, muito, sei lá, o pessoal talvez atualiza muito, aquela música clássica que você faz, às vezes, né? Acostumado a fazer. Mas não tá ruim, não. Tá bom. O cenário tá bom. Já respondeu? Agora, e você, Aripe? Como você se vê aí no cenário evangélico aí, nas músicas, no meio da música, né? Certo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, Elias, respondendo a sua pergunta aí, assim, a gente tem acompanhado, né? A gente como o pessoal chama aí, o pessoal das bandas raízes, né? O pessoal mais das antigas. E a gente tem acompanhado a evolução da música aí. E assim, a gente vem de uma época, de uma pegada que a música gospel, que não era nem música gospel, era música evangélica, música sacra, nas igrejas era uma coisa mais trabalhada, uma coisa mais assim, tinha um certo ensaio, composições, tinha muita gente querendo criar alguma coisa, e hoje em dia a gente percebe que a música ela virou mais assim comercial, né? Tanto no cenário gospel como no cenário secular, a música ela é simplesmente comércio. Então assim a gente percebe que tem muita música, tem muita gente querendo fazer alguma coisa, copiando alguém, copiando alguma banda boa lá de fora, mas assim, é pouca qualidade, né? A música worship em si, ela já é uma música mais simples para tocar, uma música mais repetitiva, e assim, eu particularmente, cara, eu não me agrado muito, assim, a gente vem de uma influência mais assim de ouvir mais um blues, de ouvir mais uns jazz, umas músicas mais trabalhadas. Então, assim, tem músicas muito bonitas, tem música muito legal, porém, assim, tem muita coisa que você percebe que é encher linguiça, né? Se você observar hoje nas próprias bandas, o cenário musical, a forma de conduzir hoje um ministério, uma banda, o pessoal hoje em dia não gasta mais tempo com música, né? Já não querem mais fazer música, não querem mais tirar a música, querem simplesmente tocar. Eu percebo, assim, que o pessoal hoje em dia quer subir e tocar. E tá no foco, então tá com a guitarra aqui, já para mim já tá bom. E eu já não penso assim, eu já penso mais no sentido de tá tirando música, de tá pagando um preço mesmo, fazer um negócio legal, já que é para fazer um negócio legal.
Então, às vezes, eu me frustro um pouco assim com o estilo de música, mas, enfim, como o Daniel falou, tem algumas coisas boas que dá para ir ouvindo ainda e dá para curtir. É isso aí. Joel, agora é sua vez de responder. O que você acha a respeito dessa pauta aí? Rapaz. Bom, o cenário musical de hoje em dia, na minha opinião, música secular, por exemplo, tá feio o negócio. Tá feio. É só funk que o pessoal gosta. É música, assim, contexto de... A letra, tudo falando sobre contexto de baixaria, de palavrão, tudo quanto é coisa ruim que desanima. Por exemplo, eu sou um cara que eu curto bastante rock and roll, música dos anos 80. Então, as minhas influências, a minha raiz são músicas dos anos 80 para trás, assim, né? As atuais que tem hoje, assim, no Brasil principalmente, é complicado. Hoje em dia, o cenário musical para mim, assim, com essa onda que digitalizou tudo, o Spotify, essas coisas, para você procurar coisa de qualidade, você tem que garimpar bastante. Garimpar para achar. Tem umas bandas muito boas de hoje em dia por aí, mas para você achar, aí o que tá no topo ali é só Anitta, essas coisas aí. Funk. Então, eu enxergo assim, até dentro da igreja mesmo, essa onda, né, de worship, não criticando, nada contra, mas tá muito maçante, né? Tá muito maçante. Eu sou da época que era Ademar de Campos, fazia aquelas estilo mais soul, mais black, veio depois a Lagoinha, tal, trazendo aquele estilo com bastante metais, metaleira, essas coisas e tal. E hoje, as músicas é só aquele som ali maçante, aquela coisa, né, que na verdade é genérico do genérico, né, que eles copiam do Hillsongs, que copiou do U2, e assim vai, e por aí vai. Então eu vejo o cenário musical da atualidade assim um pouco decadente, eu vejo dessa forma, né. A molecada de hoje, tem muita molecada boa tocando bem aí e tal, mas são pouco vistos na internet, o que viraliza mais essas porcaria que a gente vê hoje em dia. Muito bem. O Joel disse aí, o Arif também deu uma boa opinião, o Daniel também. Eu vou dar a minha opinião a respeito do que está acontecendo no cenário gospel ultimamente aí, né? Cenário evangélico, concernente à música. E eu não vou negar, eu sou um ferrenho crítico desse tal de worship. Não desce, em hipótese alguma. Não vai. Isso está tudo como se fosse um mantra. E na internet virou até meme na internet. Tem guitarra com 2 cordas para worship, teclado com 2 teclas para worship, um baixo com uma corda só para worship. Você vê que intensidade chegou. Então, hoje em dia, o pessoal acostumou tocar aquela 2, 3 acordes no máximo. O famoso pé de galinha, né? Uma frase, 10, 12 a 15 minutos uma frase só. E você vê, nem parte rítmica não tem mais. Hoje é só a prataria que você vê, só prato na bateria, os caras, em vez de... Aquela caixa pesada. O pessoal faz as viradas só no prato. Não tem mais qualidade rítmica nenhuma, a educação, dinâmica musical é abaixo de 0. Então, o cenário musical hoje em dia é totalmente decadente, ou seja, o que era bom ficou ruim e eles acham que está bom. Fala que é evolução. Eu nunca vi uma evolução vir de cima para baixo. A evolução acho que é em ordem crescente. Né? Então, a coisa está descambando, ou seja, já descambou há muito tempo e o pessoal procura afundar mais. Não estuda, não procura evoluir, não procura escutar uma coisa diferente ou uma coisa boa, né? Tudo bem que o ouvido do músico, eu entendo que tem que ser eclético, tem que ouvir de tudo.
e garimpar aquilo que presta, você absorve, o que não presta, deleta. É verdade. Né? Então eu acho que está faltando um pouco de senso aí no pessoal aí. Principalmente me desculpe aí, os mais novos, mas gosto zero. Infelizmente, é uma coisa que a gente não pode... Seríamos negacionistas, né? Negar uma verdade dessa. Meio que banalizou. Banalizou, então eles acham que isso aí está no auge, nossa, é uma modinha que pegou, e nas igrejas não tem como você mais entrar na igreja e começar a ouvir qualquer tipo de louvor, um hino que seja. O que é worship, na realidade, a palavra worship, a tradução é adoração. Só que o que a gente questiona aqui não é o fato de adorar, deixar bem claro isso. É o fato de que é uma adoração cansativa, que eles procuram ser cansativo, com um estilo, implantando esse estilo de adoração, que ninguém aguenta. Escuro, né? Tudo preto. Entendeu? Então eu acho que Uma coisa meio êxtase. não, Meio estranho. pra mim não serve. É que ele vai falar da música do funk, né? Essa música não merece nem ser falada, nem pronunciar. O funk, na realidade, não é nem esse que ele apresentou hoje. O funk é aquele funk que a gente conhece lá dos anos 70, 80. George Benjor, né? Entendeu? Mais ou menos aqui o pessoal do balanço e tal, Black Power, aquela coisa bem americana mesmo. Uma coisa boa de ouvir. Hoje em dia não, é só barulho, palavrão, igual o Joel falou, só baixaria. Né? E o Daniel, o que você acha que ele acha do cenário? Já? E o Daniel, quantos anos você tem, Daniel? Eu tenho 58 anos fazer agora esse ano. Setembro. Então ele tem muita bagagem, né? É que eu sou da época... É que eu sou de falar pouco, eu sou da época do Léo. Você conheceu o Léo? Léo e sua guitarra. Isso é famoso. Inclusive, até pensei em um dia a gente trazer ele para fazer alguma coisa com ele aqui. Meu. Marcar um dia com ele aí, pra ele vir, fazer um som mesmo. Ele é do interior, ele mora em Avaré. Mas ele tá sempre aí, a esposa dele é daqui, de vez em quando ele vai em casa lá, a gente faz um sonzinho junto lá. Léo, você está convidado então, viu? Aí, marcar um dia pra gente fazer o Arib já sonzinho. fez um vídeo com ele em casa lá. Na casa da Arib já. Ficou muito legal. Fizeram uns vídeos lá. Bom guitarrista, cara, das antigas. Então, pessoal, é esse nosso entendimento a respeito do cenário musical. Agora, infelizmente, nós estamos aí numa decadência musical tremenda. O que éramos, ou seja, éramos felizes e não sabia, antigamente. Eu vejo assim também, Elias, aí em relação à música, quanto mais facilidade você tem, parece que o negócio desanda mais, né? Porque antigamente eu lembro que a gente tocava, a gente corria atrás, não tinha informação, né? Você começava a tocar, você aprendia a tocar, era tudo passando informação de pai para filho, de irmão para irmão, você não podia comprar um método, você não tinha internet, você não tinha YouTube, você não tinha nada, era você correndo atrás, só que você tinha uma coisa, era os vídeos... Fita cassete, tocava os vídeos na rotação mais baixa para tirar as músicas. Mas assim, a questão é que você tinha a garra, a determinação, a vontade de tocar. Então você corria atrás do prejuízo, você se saía de um jeito ou de outro e tocava. E o som saía, né? Hoje em dia, cara, você vai tocar, você entra numa igreja aí, não vamos falar da igreja que é o cenário que eu vivo mais, mas você entra numa igreja aí, um lugar super top, um negócio grande, com estrutura, com condição. Aí você olha a banda, mano, você tá vendo o cara tocando contrabaixo, tocando guitarra com o celular, olhando a cifra no celular. Não tem como, não tem condições. E o pessoal acha que está certo. Então eu vejo assim, a própria cobrança ou a própria exigência ficou um negócio muito banal, né? Porque para mim hoje, assim, para você entrar numa banda para tocar, para fazer um louvor, você teria no mínimo que passar por um senso crítico, né, bem rigoroso, a pessoa saber se sabe tocar. E assim, às vezes o cara ele não entende que ele não sabe tocar, né, que ele não está em condições para tocar. Ele acha que ele aprendeu 3 notas e ele pode tocar. E, eu toco com cifra, mas eu toco. Então, assim, o cara que vai fazer uma audição, ele deveria falar, não, amigão, vai estudar mais um pouquinho, vai tocar de ouvido, vai aprender mais alguma coisa, porque assim, tem condição, o cara tá tocando, no meio da música você percebe que o celular do cara desliga, o cara para de tocar, mano. Para de tocar, soma o instrumento, simplesmente, e acabou. Então acho que assim, o próprio senso crítico para poder
formar músico, a gente não tem investimento em música nas igrejas, não tem investimento, não tem universidade de música boa, não tem nada, então o negócio está bem desandado mesmo. Eu creio que tinha que dar um upgrade, tinha que dar uma melhorada. É isso aí, o Ari falou tudo agora. Inclusive, ultimamente, você vê esse negócio da cifra, é verdade. O pessoal coloca lá uma estantezinha, já tem até quem faça a estante para o celular para pôr a cifra. É verdade. Já começa por aí. Aí coloca lá. Aí, por exemplo, vai um cantor, alguém cantar um hino que ele não conhece, que ele não tem a cifra. O cara canta o hino inteirinho e ele tá lá tentando achar a altura e não acha a altura, cara. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube assim, o cara Pelo amor de procurar Deus. a altura, a música inteira. Então, quer dizer, eu acho que, tudo bem, teoria tem que ter bagagem também. Porque, assim, é que nem eu, desviando um pouco do foco, mas é que nem, por exemplo, uma coisa que parece, tem uma semelhança aí. É a mesma coisa do pastor ser pregador e ser pastor. O pastor geralmente é o pastor apacentador. E tem o pregador, que é aquele pregador evangelista, que tem o ensinador. Entendeu? O ensinador é aquele que ensina. Já não vai ser o pregador. Então, por exemplo, o cara tem que ter um dom ali, tem que ter alguma vocação. E outra coisa, o que acontece? Tem pregador que é muito letrado, biblicamente falando. Fala hebraico, fala isso, fala aquilo. Vai colocar ele numa igreja pentecostal para, sei lá, expulsar um demônio, alguma coisa, ele sai correndo do demônio, ele não encara, não tem vida espiritual. Quer dizer, então, é a mesma coisa do músico. O músico tem que ter teoria e tem que ter prática. Verdade. Entendeu? Tem que ter os dois têm que dar junto. Então, é o conhecimento do pastor e a unção e a graça também no pastor. Tem que ter conhecimento, unção e graça. Caminha junto. Nem o excesso nem para um lado nem para o outro. E na música que a gente está falando é o que está acontecendo ultimamente. O Ari falou, o cara coloca assim e fala, tá tocando, tá. O telefone apaga com a bateria, o cara para de tocar, pô. Entendeu? Ele fica escravo, né? Escravo, é um som mecanizado. É verdade. Entendeu? Então, sei lá, é umas coisas que a gente está presenciando ultimamente aí que, no meu tempo, vou falar assim, eu tenho 57 anos, graças a Deus, bem vivido, já vi um monte de coisa. O Ari também já presenciou, o Daniel, eu acredito que você também, você é o mais novo aqui. Mas 50, tá lá, tá na fita. Então, mas é isso aí. Bom, pessoal, eu tinha colocado aqui preferência musical, acredito que vai esclarecendo essa dúvida também, né? Porque me perdoem, quem for adepto, quem for, eu não conte comigo com worship. Não desce. E, Joel, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Deixa eu ver aqui, tem várias pautas, estou tentando resumir por causa do horário, senão não vai dar tempo. Você tem alguma preferência denominacional? Preferência você fala de banda nacional? Não, denominação de igreja, Tem alguma preferência? Rapaz, ou não? Eu não tenho. Sinceramente, assim, eu já tive, né? Mas hoje em dia tá difícil. Tá difícil. Porque eu estava numa igreja que eles eram contra a religiosidade, né? Que é aquelas regras que o homem coloca, que o pastor coloca, que eles alegavam que religiosidade, por exemplo. Eu estava numa igreja que eu tinha uma banda com o pessoal de outras igrejas, tudo igrejas evangélicas, né? Aí tinha o baixista que era do Avivamento Bíblico, tinha o vocalista que era se eu não me engano, ele era da Batista, e o tecladista era da Assembleia. Aí o que acontece? Quando eu comecei a tocar nessa igreja, que eu comecei a congregar nela, eu entrei lá, comecei a me familiarizei com o pessoal, tal, fui indicado para tocar lá, legal, conheci o líder dos músicos lá, tal, me apresentaram lá, e eu comecei a tocar depois de um ano e meio que estava jogando lá. E de repente, um pastor lá me chamou e falou assim,
Fiquei sabendo que você tem uma banda aí, pessoal de outras igrejas e tal, e a gente não aceita isso. Aí eu meio que tomei um choque, falei, peraí, eles pregam contra a religiosidade, e agora ele, peraí, são irmãos em Cristo. Estranho, né? São de outra denominação, mas o caminho é o mesmo, o caminho é Jesus Cristo, pessoal. Eu achei estranho isso aí, falei, peraí, eles pregam contra a religiosidade, contra um monte de coisas, né? E nisso aí eles não aceitam. Aí ele falou pra mim, ó, você tem que escolher, ou você toca com a gente aqui ou toca com a sua banda. Eu falei, mas a minha banda não atrapalha a igreja aqui, não atrapalha, porque eu nunca deixava atrapalhar a minha tarefa na igreja. Entendeu? Desculpa, gente, perdão. Quando tinha um compromisso com a minha banda, eu olhava a minha agenda, porque tinha 3 guitarristas na igreja, né? Então eu olhava, esse dia eu não vou tocar, então eu posso marcar um compromisso com a minha banda. Aí a gente sai pra tocar, evangelizar, tocar em eventos de prefeitura, essas coisas. Eu tocava mais em lugar aberto, assim. Eu nunca deixei atrapalhar. Mas mesmo assim não aceitava. Falaram pra mim, ó, infelizmente não dá, porque aqui a gente não aceita músico. Quem é o pastor da banda? Perguntou quem é o pastor da banda. Isso. Tem que ter um líder espiritual na banda, né? Eu falei, peraí, mas eu já tenho o meu pastor aqui na igreja, né? O baixista tem o pastor dele lá na igreja dele. E a gente tem a banda porque a gente gosta. A gente se uniu, gosta do estilo, cada um tem uma influência e são parecidas as nossas influências musicais. Então a gente montou essa banda para evangelizar, para levar a palavra de Deus aí pro mundo afora. Mas mesmo vocês não aceitaram, ele falou que tem que ter um líder e tal. Eu falei, tudo bem, não tem problema. E escolhi ficar com a minha banda. Porque a gente já vê que tá uma certa decadência, né? Aí começou a entrar essa onda de worship, eu também sou igual a vocês. Eu também, é legal algumas músicas e tal, mas tá muito maçante mesmo. Tudo é worship. Chegou a hora de, né, mudar isso aí, né? Mas assim, eu não tenho uma denominação assim que eu falo, não, aquela ali é a minha cara. Uma que eu chego perto, assim, que eu gosto é a Casa da Rocha, mas é longe, senão eu pegava lá. Casa da Rocha, que é do pessoal do Resgate. Muito legal. Eu gosto muito do estilo deles ali, do jeito que o Zé Bruno fala sobre vários assuntos da Bíblia ali, até sobre o dízimo. Eu acho importante que ele fala ali, que não é uma regra. E lá ele não pede dízimo. Lá você tem que contribuir aquilo que está no seu coração, igual o apóstolo Paulo falou. Não é uma regra, se você não der 10%, o devorador vai devorar tudo que você tem. Não, ele não fala isso lá. Lá ele fala, irmãos, aqui a gente é uma comunidade, a igreja precisa pagar a conta assim. Quem quiser ajudar, tá aí. É só vocês contribuírem, entendeu? Não peço dízimo para vocês, não peço nada. É só isso. Quem quiser ajudar, e o pessoal ajuda. Entendeu? Então eu acho muito legal isso aí, entendeu? Porque hoje em dia o pessoal acaba ajudando até mais, né? Se bobear, ajuda até mais do que os 10%. Exatamente. Quando ajuda mais. Dá liberdade. Pelo fato da sinceridade. Né? Não está sendo a forçado. gente vê muito pastor aí charlatão, né, por aí, na TV principalmente, né, que pede dinheiro, ele pede para patrocínio, né? Eu vou patrocinar aqui. Então não tem. Eu gosto da Casa da Rocha, mas se tivesse Perto aí, você. perto, tal, até Você, Daniel, você tem alguma preferência? Não, porque eu vou na Assembleia desde quando eu nasci, meus pais. E até hoje, nunca saí da Assembleia. Eu já conheci outras. Então no caso você tem. É a Assembleia. Assembleia. Tá. Você ali. Então, eu sou meio multidenominacional. Você sabe da minha história, né? A gente nasceu na Assembleia também. Nasci na Assembleia, me criei, fui até aos 20 e poucos anos na Assembleia. E aí depois a gente saiu, fui para a comunidade e eu sempre gostei dessa coisa assim, meio do diferente, né? Então quando surgiu as comunidades do Ademar lá, começou a tocar um som um pouco mais moderno, uma coisa assim, aí eu já fui, abracei, fiquei, a minha linha sempre é essa, batista, tudo, mas como a gente estava falando, né? Ultimamente, cara, você tem que filtrar muito, você tem que ver muito o que é, porque é assim, eu sempre me pego um pouco nessa questão do evangelho pregado e do evangelho vivido, né?
Porque pregar é fácil, você criar uma pauta, falar, olha, a nossa igreja aqui, ela vai ser a igreja que vai ter o momento da generosidade, o momento disso, o momento daquilo, mas aí você olha as obras sociais, não existe, você olha isso, não existe, se alguém está ali precisando, alguém some ali por um tempo, está doente, não tem uma pessoa para ir atrás, então eu me pego muito nessas coisas assim, entendeu? Eu acho que hoje não há uma denominação que você possa ir e falar, não, essa aí atende 100% dos requisitos. Cada uma vai ter um ponto positivo e também tem os pontos negativos, né? Exatamente. É dessa forma que eu vejo. Nunca vai ser aquela coisa de 100%. Uma que são pessoas, né? São Então, gente, né? pessoas. Meu pastor sempre fala que tinha um pastor que falava assim, você achar a igreja perfeita, não vá para lá, senão você vai estragar ela. Então é a mais pura verdade, a mais pura verdade. Mas, contudo, ainda eu sou mais dessa linha assim, batista, presbiteriana, eu gosto desses movimentos assim. Não, legal. Então, eu também, hoje, assim, eu sou, que nem o Daniel, sou nascido na Assembleia, e sempre gostei da Assembleia. Gostei da Assembleia. Assim, para ser mais franco, eu não me vejo fora dela. Porém, ultimamente eu tô meio desanimado de ver muito... Tá se vendo dentro dela muito também. worship, cara. Pegou a onda na Assembleia. Qualquer vez que você... O problema é o worship, cara. Eu não suporto mais. E assim, outro agravante que eu tava esquecendo do detalhe, eles fazem worship por conta própria. Lá, essas cantarolas deles aí enjoativas. Aí, eles acham pouco, pegam os hinos que não são naquela pegada de worship e transformam, eles estragam os hinos, cara. É verdade. Eles conseguem estragar os hinos. Conversão. Tudo com aquele batidão, aquela bum, bum, bum e tá, tchu, tchu. Meu, Cheio de efeito, né? Não. A guitarra com reverb até umas horas. O cara viaja, o cara dá um som na corda da guitarra assim. Aí o negócio vai pro além. Nossa, Não, e sabe o que eu acho engraçado? As caretas, né, cara? Você vê os caras tocando, os músicos tocando, o cara dá um si lá e Ixi, nossa, faz parece um monte que de tá- careta, parece que tá fazendo muita coisa, porque geralmente você faz careta quando você tá fazendo uma firula, uma coisa muito assim, que tá exigindo você se muito da sua empolga, mente. Ali não, ali é negócio... É totalmente artificial. É. E você vê outra coisa também que acontece no worship, que a gente presencia, poucas pessoas, que nem nós, observamos e conseguem detectar isso. Só a gente que trabalha com música, não é menosprezando os demais, mas vai falar para qualquer outro crente aí, vai reparar isso, ele vai falar que você está fora da visão. Tá criticando. Criticando, falando. Ele vai te criticar, vai falar que você está fora da visão, que você não é crente. Você vai na igreja para ver isso, ver aquilo, ver A mais B. E não é. A gente vê com um olhar clínico e musical. Tudo. Você, eu, qualquer um que lida com música sabe filtrar isso aí. Aí o que acontece? O pessoal vai lá, levanta sua mãozinha, não sei o quê. É um puro teatro. Aquilo ali não tem nada de como é que fala? A pessoa não é voluntário, é a pessoa que... Não é espontâneo. Espontâneo. Não tem espontaneidade. Não é espontaneidade. Aquilo ali é algo decorado, é como se fosse um teatro que é para atingir a massa, contagiar a massa. Aí pegam... Me desculpe, quem for a favor, mas eu sou muito franco no meu posicionamento. Utilização de violão em som de igreja com banda. Não sou chegado. Isso aí é para você fazer um som acústico, uma coisa assim mais zen, entendeu? Um estudozinho, uma brincadeira entre amigos, tal, legal. Mas o cara ligar um violão elétrico, mano, estraga o som, é podre, mano. Desculpe a franqueza. O cara pega um violão e fica lá e olha pro teto da igreja e começa a coçar a barriga, delém, e tal. Mano, isso... Sem contar que ninguém escuta o violão nunca, né? Não, O violão o tá cara bem fica, feito. o cara fica só naquelas posição quadrada, uns negócios esquisitos. Um som. Violão não é pra tocar em banda, me desculpa, é guitarra, bicho. Tem que ter uma. É guitarra, baixo, bateria, teclado. Enfim. Agora o cara põe um violão lá e estraga. Me desculpa, mas tem muito. É uma modinha que tem aí hoje. Aí eu acho que o cara faz o que o Ari tá falando.
Aí começa a fazer, entortar a boca, subir o nariz, entorta o olho e tal, e faz um monte de careta. E Som que é bom não vem som nada. que é bom não é nada. Aí fica o ministro de louvor lá, levanta a mãozinha, não sei o quê. E aí, o que acontece? Tem uma frase, tem um segredinho aí no worship. Tem uma frase lá, que é uma frase, qualquer frase, eles pegam uma frase do refrão e começam a repetir 4, 5 vezes. A massa pegou, vira jargão de efeito. Se a massa pegou, pá, vamos repetir mais que tá dando certo. E aí eu bombo o ambiente. Quer dizer, aí vai falar pra mim que tá não som. Me desculpe. Não tá não. Porque isso aí é coisa ensaiada, é coisa que é efeito natural. O cara tá manipulando a massa. Efeito manipulação. Você fez lembrar daquele Me Ama. Então, Quantas vezes fala Me Ama? meu Deus do céu. E aquele da Batista Lagoinha, o pai. Pai. Meu paizinho, eu vi fui lá na igreja, lá no Parque São Lucas uma vez, vocês vão tocar lá, congregava no Zaire ainda. Aí chegou lá, tava no auge da Lagoinha, né? Aí tinha a banda dos caras é boa, não vou falar que não. Aí entrou um cara lá e fizeram teatro, com encenação e tal, um cara lá. E pai, o cara já era meio, parece que era meio alegre, sabe? O carinha que fez o papel do pai. Aí, pai, paizinho, pai, começou a diminuir, cara. E andava pra igreja e saltava na perninha, fazia não sei o quê, e balançava, parecia que tava com um bebê na cola. E tal, fazia 1.001 firula, cara. Por quê? Isso porque na época o worship ainda não existia. Tinha pegado, né? Você imagina hoje o que ele deve fazer com esse tal de worship. Então, cara, Até as músicas, né? Você percebe que hoje em dia não tem composição mais, né? Não. O pessoal tá... O Ari falou certo. Só tá pegando música antiga e fazendo releitura, roupagem nova. E tal. estragando, pondo pegada de worship. Muitas, né? Porque o worship em si, qualquer música de worship, ela é pobre musicalmente falando e em composição de letra. Porque você não vê letras assim. É só uma frase só e o cara vai repetindo. Antigamente, eu sou da época, pode falar que eu sou da época da pedra. Não tô ligando, não. Mas música era inspiração de Deus. Teve uma época de novo, eu pegava, esse negócio de indiarpa, eu fui criado na Assembleia, então era muito negócio de indiarpa, negócio de bandão, toquei muito em bandão, esse negócio me enjoei. Eu quero ir para uma igreja aí e tal, fazer um som diferente e tal. Desprezando da cara, eu de uns anos pra cá, eu vi o que é a riqueza de letra. Eu estava vendo a história. Esses dias na internet hoje tem de tudo, né? Tem o que não presta e tem o que presta. Então, eu estava vendo a história, como foram compostos da harpa. Assim você vê a história, cara, é inspiração. Então, hoje, nos hinos, não tem mais inspiração, aquela coisa de riqueza. Da pessoa, eu quero compor um hino, quero compor uma letra assim e tal. Acabou. Não tem mais. É só, e o Ari falou inicialmente do seu comentário, é só o comercial. É o que vende e não o que toca. É o que vende. Entendeu? É o que vende e não o Tá que rendendo toca. mais, né? Eu até respeito alguns cantores aí, gospel, que estão tentando mudar um pouco. Eles estão tentando sair dessa linha do worship, igual o Fernandinho. Tá tentando fazer isso aí. Dá pra perceber o Israel Salazar. São muito bons eles, assim. As músicas atuais do Fernandinho tá fugindo um pouco do worship. Só que aí você não ouve nas igrejas cantando, você só ouve aquele worship ainda. O pessoal parece que se apegou nisso e... Aí desanima um pouco a gente que nem quer ter vontade de tocar, chegar lá, vai ter aquele clima todo escuro, parede preta, e aquela coisa do êxtase ali, aqueles louvor cheio de reverb na guitarra dele. E se não for isso, não é bonito. Não é meu padrão, não sinto muito, não curto isso aí. Fala um pouco, Daniel. Você a respeito, você fala pouco? Então, eu só não concordei quando você falou do violão, entendeu? O violão, assim, em certas músicas, ele é até legal, ele ajuda, entendeu?
Algumas Sim, músicas, né? mas eu Sozinho me expressei ali, até mal, coisa é verdade. Baixinho, dedilhado, dele fica legal. Dedilhado, mas você vai falar para os caras dedilhar, os caras dedilham, né? É só coçar a barriga. Não, sim. Entendi. Pronto. Mas é bem falado. Você pode ver, vou citar aqui um cantor aqui, ele toca violão nos DVD, no show ao vivo dele, Nani Azevedo. Isso. Certo? Ele tem, quer dizer, então tem alguns nomes ainda que você dá para ouvir um violão, porque tem, primeiro, ele tem composição. Segundo, o cara toca um violão, como tem que ser tocado um violão. E ele sabe encaixar o violão na música Exato. da maneira certa. Isso. Né? Então, quer dizer, agora o cara põe e liga um violão lá, só para dizer que tá... Todas as só músicas, para falar, todas as fazer músicas, volume. Para dizer que tá tocando. Aparecer diante da massa, para dizer que tá tocando. Bem pronto já. Mas eu entendi a colocação dele. Acho que quis dizer no... Não, sim. Sim. Os músicos de igreja. Né? Fala mais um pouco, Aníbal, a respeito. Não, o meu posicionamento é esse daí, Elias, sobre banda, sobre essas coisas. Infelizmente, é esperar que venha aí um movimento, assim como veio o movimento worship, que veio trazendo esse tipo de música aí, que venha um outro movimento. Eu curto muito assim, ver o Eli Soares cantando, gosto muito do Cacau, né? O Cacau, a guitarra dele, então, o estilo dele de tocar é bem... Ali, gente. Será? Ela parou no 33 e 55, você parou? Tá mexendo. Olha lá, agora voltou. Tá dando uma... Então isso aqui que ele falou... Então, mas eu curto muito assim esse estilo, né? Cacau Santos, eu tenho mania de chamar de Cacau Show. Cacau Santos, ele é o swing da guitarra, né, fraseado, funk, bastante coisa boa assim, né? Tem bastante coisa que dá para você ouvir. Mas infelizmente assim, tem também o outro lado que você tem que digerir, né? A música worship. Então, no caso, que nem, por exemplo, hoje em dia tem uma dificuldade, que nem nós aqui, eu estou falando nós aqui pela nossa idade. Se a gente tentar algum dia implantar algum sistema em alguma igreja e tocar algum hino, aquela safra antiga, embora repaginado, uma nova roupagem, uma nova pegada, ainda a gente é discriminado. Eu tenho um colega meu lá no interior. Inclusive ele vai ver esse podcast, Maurício Campassi, Ribeirão Preto, aí se estiver nos escutando, essa vai para você. Você está passando dificuldade, não só você, todos nós passamos essa dificuldade. E tocar música antiga, hinos antigos, repaginado. Porque o pessoal tem um preconceito. Acha que tipo assim, peixe fora d'água. Os caras saem tirando a gente. Igual a gente, na realidade, a gente, né, mediante a gente tá na idade do tiozão. Ele tá achado como tiozão, né? Então o pessoal já tira a gente de escanteio. Já descarta. Então, é difícil. Então, para nós hoje sobrevivermos hoje no mundo musical, nós dessa safra aqui, nossa idade, teríamos que formar um grupo à parte para poder levar o evangelho avante. Tem uma outra pergunta agora, que eu vou fazer. O que vocês acham da igreja respeito à música? A gente levar a igreja, levar os cultos para fora da igreja, ou seja, parar com festa dentro de igreja. As igrejas estão fazendo muita festa interna, festa para crente. Eu sou contra. Ficar só preso da igreja. Né? Festa para crente. Então, eu acho que o evangelho tem que ser jogado para fora, para poder evangelizar. Também penso assim. Usar escolas, as escolas que ficam fechadas aí. Esses dias eu passei ali perto Você entendeu? aqui na Vila dos Rapaz, eu fiquei admirado. Falei, tá de parabéns, a igreja Batista dos Povos tem ali, perto do Nagum. É aqui em Santo André, né? Aí eu tava ali passando de moto ali, aí eu vi um povo de frente do Nagum, assim, ó, cantando, com som em cima de um caminhão lá, né? As caixas de som, bateria, baixo, guitarra. O pessoal louvando.
Aí eu parei, porque tava congestionado o trânsito ali. Eu parei com a moto assim, fiquei olhando. Aí uma irmã veio e me deu um papelzinho assim, né? Convidando pra ir na igreja e tal. E um melzinho assim. Um melzinho desse escrito assim. A palavra de Deus é mais doce que o mel. Eu achei interessante. É interessante. Chama atenção. Porque eu, como cristão, eu peguei aquilo ali mesmo. Agora, uma pessoa que não conhece a palavra, eles ficam curiosos, falam, poxa, eu vou lá nessa igreja. É um impacto, né? Nossa, que legal isso aqui. É uma coisa diferenciada, né? É diferenciado. E eu fazia tempo que eu não via isso, um cultuar. Então, Eu vi isso, eu fiquei assustado. eu sou da época do culto ar livre. O culto ar livre também você, nós. Você também Eu sou dessa época. Já Eu toquei muito em cultuar livre. Eu achava muito legal. Assim. Agora, fazendo festa na igreja termina a festa do coral, entra a festa dos varões, depois emenda. Ou seja, o ano inteiro de festa para crente. E cadê as almas que a gente tem que alcançar lá fora? E aí? Como é que fica? Entendeu? Porque o que acontece? Nós, músicos, eu estava ouvindo o pastor Vitorino Silva dar uma palavrinha durante um DVD dele. Ele falou que o músico, dentro da igreja, se ele soubesse o valor que é o músico da igreja, porque o que acontece? Ele disse que é o seguinte, nós músicos, nós não somos músicos, nós somos os tangedores da casa de Deus. Nós que, através do instrumento que a gente toca, o Espírito Santo entra na gente para atrair o Espírito Santo para a igreja e preparar para a mensagem que vai ser pregada. Preparar os corações. Você entende? E hoje em dia, a gente não está vendo isso. Entendeu? Tá mesmo, Tá difícil. Então, eu acho que está na hora de surgir aí algum movimento. Movimento não. Deus enviar alguém para tirar abrir de novo a cabeça do pessoal para fazer evangelismo externo, para fora da igreja. E aquele DVD do Ademar de Campos, lá na Praça Ramos de Azevedo, fez um DVD daquele hino lá que ele canta lá. O Grande. Foi lá na Praça Ramos, em frente ao Teatro Municipal. Cidade de Deus no Rio. Entendeu? É isso que a gente precisa, né? Ter essa caminhar nessa vibe aí, porque não é que a gente não quer ficar preso dentro de igreja, não é isso. O alvo da igreja é o quê? É buscar as almas que estão perecendo no mundo. E a gente tem o poder na mão, que Deus nos deu o dom da música, para buscar isso, né? Gente, o que você acha disso assim? A sua opinião? Fala aí, Daniel. Você que fala pouco, mas fala bem. Fala aí. Ari vai preparando aí também. Então, a pergunta foi a respeito de mesmo. Nós levarmos o culto ar livre para fora da igreja, o que você acha? Não, excelente. Você lembra que antigamente, na nossa mocidade, né, quando tinha esse trabalho aí fora, era muito bonito, vinha, chamava os cantores de fora, né? O pessoal se reunia, era muito, muito interessante, muito, muito bom. Tinha que voltar a fazer isso de novo, né? O pessoal praticar essa ação aí que é muito interessante, muito bom. Concordo 100% que realmente igreja não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Levar a palavra para quem precisa mesmo, porque ficar só dentro da igreja, igual você falou, fazendo festa para engordar cristão, né? Não tem sentido nenhum. O sentido é buscar almas mesmo, buscar vidas. Tá, gente, agora já estamos caminhando para os momentos finais, já a hora já expirou. Se avançou. E vamos fazer um bate-bola rapidinho com todo mundo aqui. Joel, um sonho que você tem? Rapaz, você pegou de surpresa agora. Meu sonho parece até brincadeira, mas eu sempre... Meu sonho sabe o que é, na verdade? Fala. Ir embora daqui. Amém. Deus. Esse é o meu maior sonho que eu tenho. Parece brincadeira, porque... Parece que as pessoas devem pensar assim, o Joel falando isso aí, parece que ele tá com depressão, não gosta de viver aqui. Não. Porque esse mundo tá tão perdido, meu. Concordo. Tá tão perdido, tá tudo... Sabe, esse negócio de... ideologia de gênero, esse negócio de pronome neutro, mano. Eu vejo essas coisas...
Até o próprio presidente nosso, né? A gente tem que orar para o nosso presidente. Nosso não. Ele não é não. Tá bom. Mas do Brasil. Meu não é não. Infelizmente, ele é o presidente. Até ele tá usando esses pronomes neutros. Coisa ridícula. Mas ali não tem... Não foi eu que escolhi esse camarada para estar lá no poder, não foi você, não foi eu. Eu sei que ninguém aqui votou PT. Eu não gosto de falar esses nomes. Eu não gosto de política. Vou falar a verdade pra vocês, eu não gosto de política. Eu não gosto, pra mim, tá. É tudo farinha do mesmo saco, sabe? É. Mas a gente deve eleger... Meu sonho aqui na Terra, meu sonho aqui na Terra... Eu vou falar de coisa de músico, né, meu? Fala, É ter uma Les Paul da Gibson. Aquela Les Paul Gibson top mesmo, aquela que o som... Original. Mas, meu, não tem condições de comprar. Mais de 30 mil unidades. Meu sonho... Eu realizei parte do meu sonho como músico, de ter aquilo que eu gosto. Consegui comprar um combo mesa boa, com muito trabalho, mas comprei. Eu tenho ele guardadinho aí. Quando eu quero tocar nele, sentir o somzinho das válvulas ali. Então, o meu sonho, assim, pessoal é isso, é ter... Graças a Deus eu tenho saúde. Deus, sabe, me deu saúde, eu posso trabalhar, posso viver minha vida tranquilo. Mas o meu maior sonho mesmo é estar aqui mais. É estar lá com o papai. Amém. Amém. Bom. Um sonho, Daniel? Rápido. O maior sonho meu, cara, é viver em paz. Se tem uma coisa que eu gosto, é da paz. Isso é bom demais. Você viver em paz com o seu próximo, né, com o seu vizinho, com os seus pais, né, que você convive. Isso é muito bom. Interessante. Com os filhos. Paz. O meu sonho maior, assim, é realização familiar mesmo, entendeu? Conseguir enxergar, já tem se concretizado, já, graças a Deus hoje eu tenho um filho e uma filha casados, né? Os dois estão na presença de Deus, tenho 4 netinhos e assim, sou bem família, né? Então, mas o meu sonho é poder ver os filhos, as netas, os netos, um pouquinho melhor, porque infelizmente no Brasil hoje está difícil a situação, né? A gente está deixando de viver, na realidade, para sobreviver, né? A gente passou por uma pandemia aí recentemente que, para mim, ficou nítido assim. Foi como se chegasse assim e falasse, você ganha quanto? R$1.000, então você vai ganhar 500. Você ganha quanto? 2.000, então você vai ganhar 1.000. Porque foi o que aconteceu. O pessoal fala que não, mas se você olhar, dobrou tudo e o seu salário não dobrou. Então hoje a situação está difícil, tá brava e a gente vai sobrevivendo, deixando de viver para sobreviver. E o meu sonho é ver essa situação mudar, dar uma melhorada para a gente ver a nossa família poder se reunir mais, poder se juntar mais, ter uma qualidade de vida melhor, que hoje em dia tá doído para todos os brasileiros. Né? Então, agora ele vai falar o sonho dele aqui, ó. O entrevistador. Então, o meu sonho, sempre sonhei com isso. Não sei se algum dia Deus vai realizar, é por conta dele. Deixar nas mãos dele. Meu sonho é poder servir a Ele com o dom que Ele me presenteou. De forma autêntica, verdadeira e de forma como Ele merece, com excelência. Louvar a Deus na área da música, um grupo musical também no mesmo raciocínio, todos crentes, né? Crente que eu falo, cristão. É verdade. Né? E, enfim, para poder Deus continuar nos abençoando, para podermos ganhar mais almas para Jesus através da música. Esse é um grande sonho. E é lógico, morar com Deus, isso aí já está na veia faz tempo, desde o nascimento. Mas um sonho que eu tenho é isso daí. Tem hora que eu vejo umas coisas na internet, rapaz, que eu falo, meu Deus, manda logo um meteoro para destruir tudo isso. Porque tá feio o negócio. Tá feia a coisa. E também ver a minha descendência, no caso, a minha filha, se ela estiver vendo, eu acho que ela vai acabar vendo, né? Depois. Minha filha mora em Boituva, meu genro, que eu adotei ele como filho, que é um camarada muito do bem, cuida muito bem da minha filha e das minhas 2 netas.
Tenho 2 netas, que é a coisa mais linda do mundo. Só quem é vô sabe falar a sensação como que é ser vô. Não é, Ari? É verdade. Sim. Não é, Daniel? Então, a gente, sei lá, a gente é uma outra atmosfera. É algo extraordinário. E o meu sonho é ver eles também continuando nos caminhos de Jesus, igual eles estão, firmes com Jesus, e as minhas netinhas sendo criadas no caminho que devem andar, assim como diz a Bíblia. Esse é um grande sonho, né? E tem uns outros sonhos também de família que a gente também a gente procura pedir a Deus para que Ele conceda, né? Uma boa harmonia familiar, né? E que Deus continue abençoando a nossa casa, né? A nossa esposa, se ela estiver vendo, tchauzinho para você também, deve estar assistindo nesse momento, então, um tchau. E, enfim, todos aí que a gente ama, que nos cercam, é o sonho da gente estar bem. E a prioridade, né? Estar nos caminhos de Deus. Né? Isso aí. Alicerçado ali na rocha. Só corrigindo o que eu falei aqui, pessoal, não é que eu sou pessimista, eu quero que acabe logo o mundo, não. É porque é a revolta desse tipo que está acontecendo. No Brasil, principalmente, no mundo inteiro, né? Parece que é tudo contrário, é o poste que mija no cachorro. Hoje em dia o certo. Não, mas ultimamente no Brasil é a situação mais grave. O que era certo virou errado e o que é errado virou certo. Você vê o que está acontecendo aí no cenário brasileiro. Os aposentados tomando esse roubo aí, que roubaram aí bilhões aí. Aí depois prende um camarada que faz humorista, prende o cara, ele não tá preso ainda, mas ele já tá com decretado. 8 anos de Tá decretado. mais 3 milhões tem que pagar. E todos os políticos roubando aí. Os ladrões estão soltos. Aposentados e não faz nada. Os caras estão aí dando risada da gente. É verdade, tá vandalizado, né? Com a cara mais cínica do gato que comeu. O gato que comeu rato. O que eu tô vendo, eu tô sentindo que tá acontecendo é censura. Daqui a pouco eles vão censurar as igrejas. Não vai poder mais falar da palavra de Deus. Tá censurando tudo agora. Já existem algumas regras, né? As redes sociais estão querendo controlar agora. Eles estão falando aí que se você falar alguma coisa que é contra, que é, vamos supor, discurso de ódio, ó. Até aspas eu tô colocando aqui. Mas é verdade. De ódio. Aí já bane a pessoa, a conta da pessoa, já bane a pessoa do Facebook, do Instagram, sei lá, dessas redes sociais. E o ódio já vem da censura, é eles que estão implantando. Exatamente. É uma hipocrisia falar que isso é democracia. A minha revolta é isso. É isso que eu também. Tenho vontade de ir embora daqui. Porque, estão censurando aos poucos e parece uma brincadeira, mas você vê acontecendo isso. A cada dia que passa tá pior, meu. Tá pior. Vai chegar uma hora que a gente vai poder mais falar da palavra. Tem outra coisa, parece que não tem conserto, né? Parece que não tem. É complicado. É isso. Mais uma última pergunta aqui. Um hobby seu. Um hobby meu é tocar, né? Guitarra. Amo isso aí, é uma terapia pra mim. Ele já percebe, né? O cenário do cara aqui é cheio de guitarra, de tudo quanto é. O meu primeiro hobby é esse, é tocar guitarra. O meu segundo hobby é andar de bike agora, porque eu peguei meu amor de andar de bike, apesar que eu não tô andando muito agora, né, devido às correrias aí e tal, eu fiquei doente também. Mas é saúde, né? Então eu gosto muito de andar de bike, eu conheci muito lugar que eu não conhecia andando de carro nem de ônibus. Então eu aprendi, assim, tem muito lugar que eu nunca fui, assim, cachoeira da Estrada da Manutenção. Eu achei lindo ali, eu nunca passei por ali na Imigrantes, nunca tinha. Nem sabia que tinha umas cachoeiras bonitas ali. Aí de bike a gente entra lá. Nessa estrada, conhece os lugares. Tantos outros lugares, Pico do Olho d'Água, nunca tinha ido de carro nem nada, aí fui de bike lá. Pico do Olho d'Água fica lá em Mariporã. Você conhece o Elcio? Mamãe Elcio? Não. Ele anda de bike pra esse lado aí. Então foi um... Eu até quero agradecer o Vanderlei que incentivou, o Vanderlei que trabalhava comigo na CC. Ele me incentivou a andar de bike e eu até falei pra ele, acho que não é pra mim isso não. E ele falou, não, já vai lá, vamos lá no filé lá, a gente monta uma bike pra você lá e tal, ele faz um preço bom, não sei o que, papai, eu fui lá. Falei, eu quero dar pro pessoal aí, quanto tá uma bike? Aí ele montou uma bike pra mim lá, fez um preço bom pra mim. Aí, daí por diante eu deslanchei. Comecei fazendo 20 km,
Aí eu aumentei pra 40. Aí cheguei até fazer 217 km. Foi o máximo que eu fiz. 217. Foi 12 horas de pedal. Mas, meu, é uma coisa que eu amo também. Então, mas a guitarra tá inteira ainda. Você, um hobby, Daniel, fala. Ah, meu também, meu hobby é tocar, né? Eu gosto de tocar, não sei tocar, mas a gente vai tentando tocar. Tento fazer música. E bicicleta também, eu gosto de bicicleta, de andar de bicicleta. Não ando longe igual você, mas eu faço umas caminhadinhas por aí. Umas bikes. Bom pra saúde, é bom, muito legal. Vida de músico, né? Não tem outro hobby, né? Tocar também, a paixão pela guitarra, pelos pedais e tá sempre fuçando, alguma coisa voltada à música, ainda que eu não toque, não esteja tocando, mas pelo menos curtindo, ouvindo, tô sempre ligado, procurando alguma coisa nesse sentido, entendeu? O Aribe é outro, viu, gente? O Aribe tem um estúdio na casa dele lá. Esse dia eu liguei pra ele. Tem um estúdio na casa dele lá. Apaixonado mesmo. O dia eu liguei pra ele, adivinha o que você falou? Se você adivinhar o que eu tô fazendo agora, Aí eu escutei. Mexendo na guitarra, tava afinando a guitarra lá. Tava tocando. Falei, mexendo na guitarra. É um hobby. Rapaz, depois você me mostra esse estúdio aí, eu piro nessas coisas. Não, tem tremendão. Vou te mandar um videozinho depois. Tem tremendão? Tem, pô. Tem, vamos lá. Mostrou aqui na foto. Tem, pô. Esses amps aí são os melhores amps que já tem no Brasil. Um special line lá da... Ele tem um tremendão daquele que tinha lá no Jardim Mauá. Então, você viu o time que tinha aquele tremendão de lá? Esse tremendão meu aí, é interessante que eu peguei ele, né? Aí uma época ele deu um probleminha. Aí eu encontrei um rapaz, chama Fábio, lá de Mauá mesmo, que ele é técnico em eletrônica. E ele falou, aí, vamos refazer esse aparelho do zero, vamos começar a usar só as placas dele e os amplificadores. Aí nós refizemos ele, tá 0, 0, 0. Aí esse amplificador ele deve ter o quê? Tocado 3 horas, 4 horas no máximo, assim. Todas as vezes que eu peguei ele para tocar, se der 3 horas ou 4 é muito. Válvula nova, tudo novo, tudo zero. Falei em válvula nova, esses dias eu comprei, né? Eu comprei um kit de válvula do pré. Rapaz, a diferença que deu. Esquenta, né, o som. Nossa, que som gostoso que ficou, meu. O drive ficou mais quente, ficou aquela coisa mais cheia, né? mais cheia. A válvula nova faz a diferença. Faz. É isso aí. Gente, o meu hobby, eu já vou falar logo, pra a gente terminar. O meu hobby, eu tenho um hobby meio estranho, um músico, né? Eu não tenho, assim, tenho até a intenção de ter um monte de instrumento em casa. Por enquanto, eu estou começando agora. Mas não tenho. Futuro a Deus pertence. Mas eu coleciono miniatura. Carrinhos. Tem uma miniatura, algumas miniaturas lá, que eu coleciono. Faz um tempão já. Chegou em 1 milhão já? Não, isso é pra cara que tem bala. Eu não. Tem um quarto cheio lá na casa dele. Mas aqueles carrinhos assim que abre a porta, Isso, motorzinho e tal. Isso. Eu tenho. A gente usa a escala, né? 1,43 e do tamanho. Metade do celular assim, mais ou menos. É a escala 1,43. Depois tem um 24, que é um pouquinho maior. Um 18 é maior e tem um por aí, vai aumentando. Várias Então, quer dizer, é tudo por... Mas você coleciona há muitos anos? Já tem uns anos já. Você comprou Porque onde? assim, Você comprou onde esse carrinho? cara, eu tenho um bocado lá, porque tá... Onde acha, vai. Vou comprando. Eu costumo comprar assim. Não compro em loja especializada porque é caro. Loja que mexe só com isso é caro. Então, você procura sempre dar aquelas lojas de brinquedo que eles comercializam sem saber que é raridade, eles comercializam como brinquedo. Então o preço é como brinquedo. A maioria deles eu peguei desse jeito. Agora, com esse negócio de internet, andei comprando alguns de Mercado Livre. Né? Então, saiu agora uma safra aí de 1,24 carros nacionais que fizeram a história no Brasil. Então, eu peguei um Opala 4 portas e tal. Nossa, eu queria ver esse Opala. Eu mando a foto. Tem um Opala 4 portas, saiu Brasília, agora saiu o XR3, tem os Gol quadrados, GTI, GTS, enfim, uma infinidade. E o outro hobby? Você tem mais um? Cara, meu hobby é tocar também, né? Eu gosto de tocar música, meu hobby é música, gosto de ouvir bastante música, eu não gosto de ouvir som baixo, ouvir música, se for para ouvir no celular tem que estar com fone, porque para você ouvir a qualidade.
Isso aqui pra mim é som de rádio de pilha. É horrível. Chiadinho. Chiado parece aqueles caras aqui, aquelas bocas de difusora vendendo peixe na rua aí. Você não entende nada. Não entende. Baixa, você não ouve nada. Então não ouve nada. Aí alguém pode falar que a gente tem tique, né? Toque, tem algum toque, TDAH, porque que agora tá um negócio de. Ai, fulano, o cara gosta do copo assim. O cara tem TDAH. O cara. Falar em som, eu procurei uma caixinha da JBL desse tamanho assim. Som. Rapaz, Bluetooth. Que som. Som, é verdade. Você liga no celular assim, ó. Ó, essas caixas aí, liga pra você ver. Essas caixas aí. Vê o grave isso aí, bate fundo. Potência. Ô, gente, foi muito bom estar com vocês. Vou fazer as considerações finais. Fala aí, Daniel. Dá suas considerações Deu finais. uma hora certinho de podcast lá, 57. Foi bom estar com vocês aqui, né? Teve esse debate aí, foi bem aproveitador, foi legal. Aribe? Queria agradecer aí pelo convite, Joel, e falar que é sempre um prazer estar aí com você. Já fizemos um som junto e gerou uma amizade aí legal. Elias e Daniel não precisa nem falar, porque já são de longas datas aí a nossa caminhada, mas foi muito bom, cara, muito legal e gostei de estar participando aí. Qualquer coisa, estamos juntos sempre aí. Quem sabe rola outro projeto aí. Sim, com certeza. Fazer uma livezinha. Sim. Fazer um som, uma live com som. Eu vou. Fala aí. Se quiser conseguir montar um PC melhor, a gente vai. Fala aí suas considerações finais, João. Então eu agradeço. A ideia foi do Elias, tá? Do podcast. Foi do Elias, não vou falar que foi minha. Então, eu sempre tive vontade de fazer, mas eu ficava meio assim, né? Porque eu nunca fiz, né? Ficava meio. Mas quando eles me deu a ideia, falou, Joel, vamos fazer um podcast aí, marcar um podcast, vamos trocar uma ideia e tal. Ficou bom. Aí eu me empolguei, mano. Fui até atrás do microfone aí e tal. E me empolguei. Se der certo, esse aqui vai ter muitos aí. Esse é só o primeiro de muitos, se Deus quiser. Pessoal, se for qualquer coisa que eu falei aí que talvez não agradou alguém, peço perdão aí. Minhas considerações finais é essa. Agradeço de coração ao Elias e ao Daniel e ao Ari por estar aqui presente nesse dia. Tem a correria deles do dia a dia, a família, tudo, e eles estão aqui. Eles separaram um pouquinho de tempo deles para estar aqui, conversando, batendo esse papo aí, trocando essa ideia, que é muito bom de falar de música, Maravilha. de influências, de igreja e tudo, né? Foi bem, pra mim foi bem. Pra mim também foi. Só tem que acrescentar. Eles. Então, pessoal, eu também agradeço a todos, primeiramente pela atenção de todos aí. Desculpe-nos alguma coisa que soou de maneira diferente aos ouvidos de vocês, mas é assim, nosso posicionamento, cada um tem o seu, respeito o posicionamento de todos. A gente tem aqui o senso da democracia, primeiro de tudo, né? Independente de qualquer opinião. E quero agradecer também o Joel por ceder o espaço dele aqui, já pela segunda vez. Vocês são muito bem-vindos aqui. E a gente se encontrou através do quê? Foi do Facebook, né? A gente se reencontrou, né? Reencontrou. Já conhecia vocês das antigas. E o Joel, eu nem fazia ideia. O Joel foi me descobrir, me despertar um assunto que... lá de trás, que eu não tinha nem tomado conhecimento. Eu nunca esqueço, você, o Enoque, o Nivaldo, o João Batista. Esse grupo aí que tinha lá no Jardim Mauá. Então. Ele foi minha influência, a primeira influência que eu tive. Eu fui criado na igreja, então. Eu nem sabia, eu toco tão mal. Mas você vê como que influencia, né? Então. Não toca mal nada. Eu toco tão mal e eu só tenho a agradecer. Agradeço o Daniel, tá sempre com a gente aí, sempre trocando ideia. O Aribe também. Eu tenho um pouquinho medo de celular, mas a gente costuma achar ele aí. Sou ruim de celular, cara. Fui buscar em casa, fui buscar em casa hoje. Busquei ele em casa hoje. Não vi, não, né? Não, buscar lá. Aí, então, mas quero agradecer o Joel, Daniel, Aribe e a todos que ficaram com a gente até agora aí, ouvindo. Agradecer aos nossos patrocinadores. Não tô ganhando. Apoio cultural. Apoio cultural. Quem sabe, né? Pra quem me persegue aí, que tá ligado, aqui não tem nada assim monetizado, não tá rolando isso aqui não, tá? A gente veio É sem fins lucrativos isso aqui, tá, galera? pela amizade. Pela amizade. Ninguém tá ganhando nada com isso aqui, nós estamos vendo só uma amizade mais reforçada e conhecimento. Um bate-papo e uma descontração. Uma descontração, é só isso. Não Tá tá bom, rolando dinheiro nem nada. Isso aí. Tá bom, pessoal?
Maravilha. E aí nós vamos terminar aí. E desejo a todos aí um bom final de noite, de dia ou de tarde, a hora que vocês estiverem aí com a gente. Hoje é... Que dia que é hoje? Só pra deixar claro. 7 Dia 7 do 6 de 2000. Sábado. Então esse vídeo vai ao ar. Nós não sabemos ainda. Mas vai ser em breve, tá, galera? Tá. Então talvez vocês não estão assistindo aí no dia, sei lá, dia 9, dia 10. Eu vou combinar com eles qual é o dia que a gente vai postar esse vídeo aí, beleza? Beleza. Um abraço a todos. Um abraço a todos aí. E até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço. Tchau, tchau.